Pai querido, obrigado, meu Deus, por nessa tarde estar aqui neste local, na casa da tua filha, Leuzira, que abre esse espaço do Evangelho da Graça, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia a dia, pelo sol, pela luz, pelo vento. Obrigado, meu Deus, nessa tarde maravilhosa. Está se aproximando a noite, nós estamos aqui para te adorar, bendizer e honrar o teu santo nome, que é merecedor de toda honra e toda glória. Ó, o nosso Criador que habita em nosso espírito, muito obrigado nessa tarde, nos dê entendimento, sabedoria, para poder entender cada vez mais a graça de Deus em Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Graça e paz dos irmãos aqui. Amém, queridos? Graça e paz dos irmãos aí, inscrito no canal Antônio Oliveira 080. Obrigado aí, inscrito do canal, que está sempre, deixando o seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva-se no canal. Você que tem observado, tem assistido esses vídeos, muito obrigado vocês que compartilham esses vídeos. A graça de Deus em Cristo é diferenciada, é outro nível. Não é circuncisão, é a incircuncisão, é pela fé. E tudo nós pregamos pela fé, sem o sacrifício da lei, sem as obras da lei. Então você que é chegado nesse canal, você que cai de paraquedas aí, ouve esse vídeo que vai ser hoje, esse domingo à tarde aqui, a gente vai trazer esse vídeo maravilhoso, esse estudo maravilhoso. E o nome do estudo hoje aí para você do canal, para os irmãos que estão aqui, é o espinho na carne de Paulo. O que era? Tem um ponto de interrogação aqui, viu, irmão? Tem um ponto de interrogação aqui. O espinho na carne de Paulo, o que era? Nós sabemos que a trajetória do apóstolo Paulo, ela pode se comparar com a trajetória de Cristo na sua carne. Porque a trajetória de Paulo, ela foi muito árdua, como a de Jesus da carne, porque todos dois teve algo a falar. Jesus da carne, ele pregava sobre o reino de Deus. Paulo, ele pregava sobre a graça de Deus em Cristo. Então tem dois pregadores diferentes. O Jesus da carne pregava sobre o reino de Deus, que era a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo passaria a habitar, o reino de Deus passaria a habitar dentro dos seres humanos, dentro dos seus filhos, Então, Paulo e Jesus da carne pode se comparar como assim, um sofrimento praticamente idêntico. Nós vamos estar lendo aqui para os irmãos entenderem do que eu estou falando, para os irmãos entenderem no vídeo do que eu estou falando. Nós vamos ler aqui o que esse Paulo passou e qual era, como se diz, a fadiga de Paulo sobre esse espinho na carne, irmão. Esse espinho que incomodava Paulo, esse espinho que deixava Paulo triste. Paulo pediu 3 vezes, orou a Deus para tirar esse espinho, e o próprio Criador diz: a minha graça te basta. E Paulo ficou pregando até o dia que ele foi decapitado com esse espinho na carne. Mas o que era o espinho na carne de Paulo? Nós vamos entender, mais para frente. Mas é uma pergunta, viu, irmão? É uma pergunta e é uma curiosidade de todos os pregadores aí da circuncisão, os pregadores da incircuncisão, que são os pregadores da graça. E isso é muito interessante, nós aprendemos dentro da Bíblia, dentro dos estudos paulinos, as 14 cartas de Paulo, porque Paulo escreve 14 cartas, irmão. Paulo escreve 10 cartas às igrejas e 4 cartas a ministérios, Filemão, Tito, 1 a Timóteo, 1º, 2 a Timóteo e Tito. São 4 ministérios que Paulo escreve. Ele escreve a 10 igrejas e escreve de 4 ministérios que os teus obreiros serviam a ele nessa graça maravilhosa. Nós vamos aqui, irmão, entrar um pouco na vida de Paulo. Quem era Paulo? O que ele falou? Qual é os desejos de Paulo antes da conversão? O que Paulo fazia? Quem era Paulo? O porquê que Paulo era daquele jeito? Nós vamos entender aqui. Antes de nós entrarmos depois da convenção de Paulo, nós vamos só ler aqui a convenção de Paulo. Vamos ler aí, irmão, Atos 9, versículo de número 15. Vamos entender primeiro o Saulo, a convenção, para chegar esse espinho, o que era o espinho na carne de Paulo?
O que se tornou, né, muito triste para Paulo pregar com esse espinho na carne? E o que era esse espinho, pregador? Nós vamos entender mais na frente aqui. Vamos lá, Atos 9:15. Quem achou pode ler aí, irmão. Atos 9, versículo de número 15. Você que é pregador da graça de Deus, que também assiste esse canal, você que elabora esse estudo da graça de Deus em Cristo, você que nos assiste, né? Somos gratos a esses pregadores que nós chegamos aqui ouvindo vocês, Geraldo Moraes, né? Elcio de Jesus, Cristiano França, são grandes pregadores da graça de Deus. Nós somos gratos a vocês trouxeram, né, essa imagem do Cristo ressuscitado, do Espírito de Deus. Isso é muito importante para nós entender a graça de Deus. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, irmão, Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Está vendo, irmão? Paulo, na sua convenção, ele tinha um objetivo. Deus, ele dá um objetivo, ele fala para Ananias um objetivo, ele fala para Paulo o objetivo de Paulo. Lê aí o final, irmão, o final aí. Ele ia pregar aos reis e ao povo de Israel. Povo de Israel, o gentio, né? O gentio, os reis, é o povo de Israel. Então Paulo era escolhido de Deus nesse encontro, porque Paulo, irmão, vamos ver o que Paulo fazia. O que Paulo fazia antes. Quem era Paulo antes da convenção, irmão? O que ele falou para o livro de Filipenses? Quem era ele? Vamos lá, Filipenses capítulo de número 3. Irmão, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 9. Filipenses 3, versículo de número 4 até o 9, irmão. Vamos ver o que está falando aí, o que Paulo falou. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Guarda um momento aí, irmão. Tá vendo? Segundo a lei, Paulo era o que, irmão? Fariseu. Então Paulo obedecia o farisaísmo, né, irmãos? E no farisaísmo ele obedecia com intensa, né, liberdade do farisaísmo de até mesmo arrastar multidão, né, dos cristãos que serviram a Cristo, o Jesus da carne lá em Israel, né? E Paulo, ele era fariseu, irmão. Ele se converteu ao farisaísmo. Continue, irmão. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, tá vendo, irmão? Segundo a lei, né, da justiça da lei, ele era irrepreensível, ele era perseguidor. Irmão, pensa num homem, segundo a palavra, quando você vai para o capítulo 9 de Atos, se você ler de 1 até o 15, você vai entender quem era esse Paulo. Qual é a dimensão desse homem antes da conversão, irmão? Quando você vai para o capítulo 7 de Atos, nós vamos entender mais na frente aqui, mas deixa o irmão completar, e completa, irmão, até o 9. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Parou. Olha o que Paulo fala aí. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Irmão, o que é excelência? Excelência é além daquilo que nós imaginamos. Então Paulo, ele recebeu a excelência da revelação. E ele comenta aí com os filipenses sobre a conversão dele, o que ele era, o que ele fazia, né? E ele chama isso aí de excelência das grandes revelações. Pode continuar, irmão. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Parou. Paulo deixou tudo, irmão. Paulo deixou tudo para ganhar a quem?
a Cristo. É igual nós aqui. Nós éramos, outrora nós éramos religiosos. Nós tínhamos o nosso papel, o nosso dever de obedecer a homens e fazer com que obedecia a homens. Faziam tudo para eles. Né? Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós abandonamos tudo, né, irmã Neuzira? Abandonamos tudo, todo o sacrifício. Paulo abandona todo o sacrifício, ele chamou de escória, de esterco, né? Para quê? Ganhar a Cristo. É o que nós fizemos, nós abandonamos tudo para ganhar a Cristo, o nosso Criador que habita dentro de nós. Vamos lá, continue, irmão. E seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 9. E a justiça de Deus que vem pela fé. Ele falou, não tendo a minha própria justiça, porque Paulo anda a convenção ele fazer sua própria justiça. Por quê? Ele obedecia a Cristo? Não. Para ele obedecia a Deus, obedecendo o farisaísmo. Mas não, ele obedecia a lei, a instituição, o farisaísmo. E não obedecia o Criador. Foi por isso que Paulo teve aquele encontro ali no caminho de Damasco. E o próprio Cristo falou com ele, agora, você que me perseguia, você vai ser perseguido, Paulo. O Saulo na época do encontro. Você vai ser perseguido para anunciar esse meu nome. E olha, você, Paulo, vai passar uma perseguição tão grande, mas tão grande, que isso vai ser um calço, uma pedra dentro do seu sapato. Isso não está na Bíblia, é eu que estou falando com uma força de expressão. Então, quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele cai por terra, né? Não sabemos se ele estava montado no cavalo, se ele estava a pé. A Bíblia chama que ele cai por terra, né? O pregador da circuncisão fala que ele estava em cima do cavalo, né? Mas a Bíblia não fala isso. Então, meu querido irmão, Paulo, um momento de intensidade para conhecer esse Cristo ressuscitado. Irmão, o mais interessante, que nós vamos chegar agora nesse espinho da carne, Paulo, ele recebe o reflexo, o resplendor, a luz de Cristo. E segundo a palavra aí no capítulo 9 de Atos, ele cai por terra e fica cego. Fica cego durante o que, irmão? 3 dias. Ele ficou nos teus olhos como escama. Os teus olhos ficou vendado, Paulo não enxergava. Segundo lá no livro de Atos 9, ele ficou 3 dias sem comer. Ficou cego. Não enxergava ninguém, não enxergava nada. Mas Ananias, orando a ele, as escamas caem dos teus olhos e ele passa a enxergar. Quando ele passa a enxergar, ele já enxerga Cristo, irmão. É o que não aconteceu conosco, é o que aconteceu com você escrito. Nós passamos a enxergar a Cristo nessa graça maravilhosa. Os eleitos, os escolhidos, os chamados, ele passa a enxergar a Cristo. Ele não obedece mais a homens. Foi o que Paulo fazia. Paulo obedecia o pastor Cristo, não obedecia mais o farisaísmo, não obedecia mais os rabinos da antiguidade, da era de Paulo. Por quê? Porque era esforço, sacrifício, não amor ao próximo. Hoje, irmão, eu digo assim, eu amo o próximo com mais intensidade, irmão Juscelino, irmão Antônio. Por quê? Porque o farisaísmo, a lei judaica, não ensina você a amar o próximo, ensina você a se exaltar. Todos da circuncisão, eles tentam se exaltar. Paulo era exaltado. Olha, Paulo, você é muito exaltado. Você agora vai se transformar de Saulo para Paulo. Olha o que Paulo, irmão, falou aí no livro de Gálatas. Vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1, versículo 13. Gálatas 1, 13 a 15. Nós vamos então entendendo a vida de Paulo, irmão. O que Paulo falou? Depois nós vamos partir por esse espinho aí. Vamos lá. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia para tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Tá vendo, irmão? Paulo,
ele se exaltava no farisaísmo. Ele falava: olha, na minha idade eu era o cara, na minha idade era eu que era o doutor da lei, na minha idade não tinha ninguém igual eu. Por quê? Porque eu servia, né, a Deus. Ele pensava que servia a Deus, mas ele estava obedecendo quem? Aos homens, aos rabinos da era cristã dele. Ele obedecia o farisaísmo. E ele se exaltava. E por que Deus colocou esse espinho na carne de Paulo? Para que Paulo não se exaltasse, irmão. A exaltação destrói o homem. A exaltação é a ruína do homem. A exaltação, em todo sentido, destrói os corações humanos. Porque a exaltação, irmão, não oferece amor ao próximo, só oferece amor a si mesmo. E Paulo só oferecia amor a si mesmo, não ao próximo. Paulo passou a oferecer amor ao próximo quando ele conhece a Cristo, seu Criador, a graça de Deus em Cristo. Aí sim que ele viu que o amor ao próximo, a intensidade era maior, porque vinha do Criador, não vinha mais do farisaísmo. Isso aí que é muito importante, irmão. E Paulo, na sua convenção, ele é supremamente, irmão, zeloso. Quando ele se converte, Paulo passou a ser zeloso das coisas de Cristo, irmão. Nós temos que ser zeloso. Irmão pregador, eu estou na graça, eu sou salvo mesmo, eu vou meter o pé, e eu sou salvo mesmo, e aí eu posso fazer o que ele quiser. Faz, irmão, para você ver. O nosso Criador habita dentro de nós, irmão. Ele sabe de tudo, conhece tudo, sabe o que vai acontecer conosco. Começa a aprontar para você ver na sua carne o que vai acontecer contigo. Por quê? Porque Deus, ele não tem compromisso nenhum com a nossa carne. A nossa carne, quem manda é quem? Nós, irmão. É nós que comandamos a nossa carne. Viemos dos nossos pais biológicos, né? E se nós dar lugar à nossa carne, nós não obedecemos nem os pais biológicos, quanto mais o pai do nosso espírito. Hebreus 12:9. Já pensou? Vocês que obedeceram, né, os seus pais biológicos lá, né, tinha uma regra, quanto mais o pai do vosso espírito. Então, a graça de Deus em Cristo não é dar lugar à carne. A graça de Deus em Cristo é dar lugar ao Espírito. Andei no Espírito, não dê lugar à carne, irmão, né? Gálatas 5,16. Andai em Espírito, não dê lugar à carne. Paulo dava lugar a quem, irmão? A carne, porque ele obedecia o farisaísmo. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele passa a obedecer a quê? O Espírito. Ele anda no Espírito, obedecendo ao Espírito. Isso aí que é muito importante nós entender. Isso aí, irmão. Vamos lá para o Gálatas, capítulo de número 4, versículo 15. Vamos lá, irmão. Gálatas 4, versículo número 15. Agora nós vamos entender um começo de 3 pontos crucial da carne de Paulo. Nós vamos entender um começo dos 3 pontos crucial sobre o espinho na carne de Paulo. Olha o importante nós entender isso aqui, irmão. Gálatas 4,15. Pode ler, irmão. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque eu vos dei o testemunho de que, se for possível, fora arrancaríeis os vossos olhos e nos daríeis. Está vendo, irmão? Por que Paulo falou isso, irmão? Arrancar os vossos olhos e nos daria. Paulo podia ter uma enfermidade, o que, irmão? Nos olhos. Por quê? Porque no encontro com Cristo, a Bíblia afirma que Paulo ficou cego. Mas será que Paulo, quando ele passa a ver, ele enxerga com o olho? Enxerga com os 2 olhos? E por que ele falou isso com os Gálatas, irmão? Esse é o primeiro ponto. Pode ser que Paulo tinha uma enfermidade, né, nos olhos. Pode ser que Paulo ficou míope, sei lá, ele começa a ter catarata num lado do olho, não enxerga direito, aquilo incomodava. É um ponto, irmão. Não estou afirmando que seja isso. Nós vamos na frente entender quem era esse espinho, que era esse espinho na carne de Paulo. Esse é um ponto de 3 pontos que eu analisei. Paulo, irmão, naquele encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, segundo a Bíblia, ele ficou 3 dias sem enxergar. Imagina para um homem, irmão Antônio, que era fariseu, ficar 3 dias cego, irmã Neuzira, sem ver nada. Né? Palpar a parede para fazer alguma coisa. E segundo a Bíblia, ele ficou sem comer. 3
dia, é como se Jesus estivesse no túmulo, ressuscitado ao terceiro dia, né? Ficou 3 dias sem comer. 3 dias Paulo também ficou cego e sem comer. E o mais interessante, irmão, nesse ponto, ele falou com os Gálatas: olha, a bem-aventurança de vocês, eu acho que vocês me recebem como anjo, como se fosse a Cristo, né? Arrancarei até os próprios olhos e me dareis. Quer dizer, isso é um ponto que pode ocorrer, que Paulo era deficiente de um olho naquele encontro com Cristo, né? Porque lá no farisaísmo, os olhos dele enxergavam tudo, né? Para os fariseus. Depois ele tinha uma dificuldade nos olhos. Pode ser que naquele encontro no caminho de Damasco, ele tenha esse problema no olho, ou ficou bem difícil de enxergar. Esse é o primeiro ponto crucial. Nós vamos entender o segundo ponto crucial aqui, irmão. Vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24 a 26. Vamos entender agora esse ponto aí, que é muito importante, irmão. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Olha, parou. Olha o que Paulo recebeu. Paulo recebeu o que Jesus recebeu, irmão. Você já imaginou o que era açoite? Ele recebeu o quê? 4 quarentenas? 5 quarentenas menos 1. Isso quer dizer o quê, irmão? 44 churrascadas. Olha só, irmão. Irmão, e o negócio lá, e essa chibatada ali, ela, segundo os historiadores falam que tinha, né, pontas agudas nessa chibatada que Paulo recebia. Você entendeu, irmão? Então isso aí é crucial para você entender esse entendimento. Paulo podia ter uma enfermidade no corpo, na carne, por causa disso aí. Vamos lá, irmão. Continua lendo aí, irmão Fabrício. 3 vezes fui açoitado com vara. Olha só. 3 vezes fui açoitado, o quê? Com vara. Podia também ter uma enfermidade no corpo através desse açoite com vara. Isso é muito importante nós entender. Continue, irmão. Uma vez fui apedrejado. Olha, a Bíblia diz no capítulo 7 de Atos, que Estevão foi apedrejado até a morte. Irmão, você já pensou eu botar alguém na parede e 10, 15, 20 pessoas apedrejadas? O que aconteceria? Poderia também ter uma enfermidade no corpo, mutilar o corpo através de pedra. Estevão chegou a ser apedrejado, que faleceu, morreu, né? Ele viu os céus abertos: Senhor, recebe o meu espírito. Foi isso que Estevão fez. E Paulo foi apedrejado também. Continua, irmão. 3 vezes sofri naufrágio. Naufrágio. Ô, irmão, você lembra do capítulo 28 de Atos? Hein? Quando o Paulo estava ali naquela navegação, né? A Bíblia diz que nenhum daquelas pessoas morreram por causa do Paulo. Ele ficou um naufrágio tremendo. A partir do capítulo 27 de Atos, você vai entender. Na ilha de Malta, se eu não me engano, ele sofre um naufrágio. Ele chega numa ilha, né? Recebido pelo rei daquela ilha, o que governava aquela ilha lá. Ele, quer dizer, foi recebido lá. Todos se escaparam daquele naufrágio. Paulo entrou na ilha, né, com frio, com fome, foi atendido pelo rei daquela ilha lá, né? E Paulo ali chegou com frio. Segundo a Bíblia lá, Paulo foi fazer uma fogueira lá, né, irmãos? Paulo foi fazer uma fogueira para poder esquentar o frio. Uma víbora mordeu o seu dedo e todos pensassem que ele era um Deus, né? Que ele não morreria, porque a víbora que mordia naquela época, a pessoa morria. Paulo morreu. Todos pensavam que Paulo ia cair e morrer. Isso foi o naufrágio de Paulo. Vamos lá, irmão, continua. Uma noite e um dia passei no abismo. O que abismo será, irmão, hein? O que pode ser esse abismo, hein? Na solidão, hein? Ou em cima de uma pedra, sozinho, querendo até se matar, tirar sua própria vida, desprezado por todas as suas nações, desprezado pelos seus familiares, porque ele se converte a Cristo, irmão. Paulo foi abandonado, porque Paulo fugia para os das suas nações não matar.
Esse homem sofreu uma perseguição tão grande, mas tão grande, para o Evangelho da Graça chegar aqui a nós hoje, irmão. Foi Deus puro na vida de Paulo, dentro do seu espírito. Isso é importante demais, irmão. Entender isso aí. Continue, irmão. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Parou, irmão, tá bom aí. Falsos irmãos. Ei, irmão Antônio, a gente chega num ponto disso aí, quando ele fala assim, em perigo de quê? De falso irmão. Isso que traz a memória, a mente da gente, o entendimento de quê? Porque Jesus, ele, de 10 mandamentos, ele fez 2, né, irmão? 2. Mateus 22 diz lá, a partir do versículo 37 a 39, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, né? Todas as tuas forças. Esse é o primeiro. E o segundo, amarás o próximo como a ti. O perigo de falso irmão. Quer dizer, quando a graça chega na nossa mente, nós passamos a amar os nossos irmãos intensamente. Mas Paulo, na sua convenção, irmão, ele passou a ser muito perseguido. Olha, Paulo, por causa do meu nome, tu serás perseguido. E quem é que perseguia Paulo como que ele se sentia que tivesse uma carne no espinho? Nós já lemos, né, em Gálatas capítulo 4, versículo 15, falou com Gálatas: arrancarei até os vossos olhos, me recebeste como um anjo, como o próprio Cristo, e vocês arrancaram os olhos e me dareis. Isso quer dizer que Paulo podia ter uma enfermidade nos olhos, que era, né, o espinho na carne. Paulo sofreu esses açoites aí, né? Paulo foi chicoteado, igual o próprio Jesus da carne também. Paulo recebeu várias, irmão, ações de morte. Paulo precisava fugir, igual o próprio Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré recebia várias ações de morte. Jesus precisava fugir de um lugar para o outro para não ser morto pelo judaísmo, pelo farisaísmo. Esses são os religiosos, irmão, que matam o seu irmão, que não tem amor ao próximo. Os religiosos, ele não tem amor ao próximo, ele pensa em si mesmo, porque ele quer se exaltar. Paulo era assim, Paulo era exaltado, ele não tinha amor ao próximo, ele só pensava em si mesmo, né? Por isso que ele perseguia a igreja de Cristo. Vamos lá, irmão, entender um pouquinho mais aqui. Vamos lá entender claramente, irmão. Agora, eu cheguei no segundo ponto, agora eu vou chegar no terceiro ponto crucial. Pode falar, irmão. O irmão, ele fala aí dos 45 menos 1. O senhor sabe por quê? Que naquele tempo, sem receber esses 45 açoites, ele estava livre de açoites, ele jamais seria açoitado. Eles davam aos 44 para poder bater novamente depois. Esse é o entendimento do irmão ali, muito bem explicado. Esse é um entendimento maravilhoso. Então, irmão, quando Paulo recebe esses açoites, mais na frente ele receberia mais, porque ele não completou, como diz o irmão, né? Isso aí é muito importante. Agora, irmão, nós vamos para o terceiro ponto crucial, que esse para mim é um dos espinhos da carne de Paulo. Nós vamos entender agora. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos lá entender, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 18. Só lê o versículo 18. Depois, os irmãos, nós vamos voltar atrás. Primeiro vamos ler o versículo 18. Por isso bem quisemos uma e outra vez ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Agora, irmão, depois nós vamos voltar aí. Agora nós vamos lá para 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios 12, versículo 7. Depois nós vamos voltar nesse Tessalonicenses aí, irmão. 2 Coríntios 12, 7.
Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar esbofeteadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Mensageiro de Satanás. Irmão, Satanás é um ser? Sim ou não? Não. Mensageiro. O que esse mensageiro fazia? Trouxe o espinho na carne de Paulo. E quem eram esses mensageiros, irmão? Vamos entender agora quem é esse mensageiro. Volta lá para 1 Tessalonicense. 1 Tessalonicense. Você pode observar que aí no 2 Coríntios 12, mensageiro de Satanás. Vamos lá, 1 Tessalonicense 2,18. Lê de novo aí, irmão. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Paulo queria ir, mas não conseguia, porque Satanás impediu. E quem era esse Satanás, irmão? Volta agora no 14, vamos ver quem é esse Satanás? Da circuncisão. Vamos entender aí quem é esse Satanás. Volta no 14 até o 17. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Opa! E nos tem perseguido. Mataram o Senhor Jesus, perseguiram os profetas e tem nos perseguido. Quem é que perseguia Paulo, irmão? O judeu, irmão, das suas nações. Paulo tinha que sair correndo da onde ele estava, porque ele perseguido por judeu. Era para mim, no meu ponto de vista, para os irmãos entenderem, o espinho na carne de Paulo, claro que Paulo não se exaltasse, era a perseguição do judeu. O sacerdote. Irmão, eu mostrei 2 pontos para chegar ao terceiro. Esse terceiro, para mim, no meu entendimento aqui da graça, era o judeu que era o espinho na carne de Paulo. Paulo tinha que passar, porque na revelação do encontro do caminho de Damasco, ele falou: olha, por causa do meu nome será perseguido. Você era perseguido, você vai ser perseguido. Quem é que ia perseguir Paulo? Satanás? Um ser? Não, irmão, era os das suas nações. Ele falou: em perigo do judeu, em perigo das minhas nações, em perigo do gentil, em perigo dos falsos irmãos. Ele falou em perigo de Satanás. Não, irmão, eram os homens da circuncisão que perseguia Paulo intensamente para matar ele. Irmão, isso aqui é muito interessante. Opositor, né? Os opositores da era de Paulo eram um espinho na carne de Paulo. Se Paulo se exaltasse, Paulo voltava para o farisaísmo. Sabia, irmão? Se Paulo se exaltasse, quer ver? Volta lá para Filipenses 3:2, 3:3. Vamos lá, vamos ver o que ele falou aí. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Olha, não confiamos na carne. Circuncisão, que irmão somos? Nós não confiamos na carne. Paulo, se ele confiasse na carne, ele se exaltava de novo, ia passar a perseguir a igreja por causa da circuncisão. A circuncisão somos nós. Lê o versículo número 2, olha o que ele fala aí, olha aí. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Mamãe abençoada, isso é gostoso você entender isso aí. Guardai dos falsos obreiros. Quem eram esses falsos obreiros? Os que pregavam a circuncisão, irmão. Vamos lá entender agora. Tito, versículo Tito 1,
versículo 9 até o 14, irmão. Os irmãos vão ler e eu vou interpretando aí. Vamos lá. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Parou. Deve estar firme, com confiança na mensagem da doutrina. E que doutrina era essa? A doutrina da graça de Deus que Paulo pregava. Paulo, irmão, quando ele começa a pregar o evangelho da graça de Deus, as pessoas ficaram de boca aberta. Mas vem cá, este homem que perseguia aquele povo agora está do lado deles, pregando esse Jesus que ele perseguia. Como pode isso? As pessoas ficam de boca aberta. É hoje, você prega a graça para o religioso, ele fica, é assim mesmo? O quê? Então, irmão, é dessa maneira que acontecia. Continua, irmão. Assim que ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. Parou, tá vendo, irmão? O que o judaísmo faz? Engana os outros. E quem pratica o judaísmo, irmãos, a igreja tradicional religiosa, o sistema religioso, é todos de circuncisão. Eles obedecem à lei, eles se prostituem, irmão. Tem o Cristo como marido, mas o amante deles é quem? Moisés, irmão. Os pregadores da circuncisão não reconhecem a Cristo, não reconhecem a sua ressurreição, não reconhecem os seus benefícios. Eles mandam você sacrificar. Os pregadores da circuncisão são falsos, né? Pregadores são falsos, porque eles não reconhecem a ressurreição de Cristo, a aliança eterna feita no sangue dele, irmão, e não reconhece. Esse é o pregador da circuncisão. Continue, irmão. E é preciso fazer com eles que eles parem de falar, pois estão atrapalhando as famílias inteiras por ensinarem o que não devem. Atrapalhando a família inteira, falarem o que não deve. Você tem que trazer o dízimo, você vem tomar Páscoa, você tem que batizar, senão você não vai ser salvo. Você tem que subir um monte, né? Você tem que jejuar, você tem que vir para a consagração, você tem que vir fazer a campanha do 3º dia, do 7º dia. Então, irmão, são vários sacrifícios que os pregadores da circuncisão fazem para você fazer, sabendo que você reina em vida, em perfeita vitória, e o Criador dentro de você. Tão simples assim. Continua, irmão. Com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, que disse: os cretenses só dizem mentira, são como animais selvagens, são como uns preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender durante esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Oh! Quem pode aplaudir aqui, irmão? Quem são eles? Os pregadores da circuncisão. Mas irmão, pregador, irmão Eliomar, eu conheço pastores aí abençoados, eu conheço grandes mestres, irmão, a sua aparência. Vamos lá, Mateus 15, 7,15, vamos ver o que Jesus falou com os pregadores, com os falsos profetas. Vamos lá, vamos ver o que Mateus falou aí, 7,15, quem achou pode ler. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Falsos profetas, irmão. Vem como ovelha, né? Não é assim, irmão Antônio? Mas aparência muito elegante, uma boa oratória, né? Hoje subi no monte, não é assim? Hoje eu tô que tô. Hoje Deus vai me usar, não é assim que eles falam? Hoje Deus vai entregar algo aqui que vocês não vão acreditar. Hoje.
assim são os pregadores da circuncisão. Eles enganam, estão sendo enganados, enganam famílias inteiras, como os cretenses, né? Enganam famílias inteiras. É preciso calar, não é preciso pregar para esse povo, irmão. Doa quem doer. A graça de Deus em Cristo Jesus, ela é maravilhosa, ela é na nossa mente algo especial, algo maravilhoso. A graça de Deus em Cristo na nossa mente, ela traz um alívio tão grande para a nossa mente, um peso tão, como se diz, uma leveza tão importante para o nosso corpo, porque sai tudo o sacrifício que você tentava se chegar a Deus, porque hoje nós vivemos o quê? Pela fé de Deus em Cristo, irmão. Irmão, é muito importante a gente entender o apostolado, o apóstolo Paulo. Quando esse homem vai no paraíso, irmão, você pode observar que antes de Paulo ser arrebatado ao paraíso, no capítulo 2 Coríntios 12, quando ele conta tudinho, conheço o homem, que há 14 anos não sei, se no corpo eu não sei, ele conta tudinho ali. Quando ele desce, o combate começa aí, irmão. Por quê? Porque quando Paulo, ele não sobe ao paraíso, ele ainda entrava no templo, fazia voto, Paulo rapou cabeça, Paulo orava no templo. E o curioso disso tudo, sabe o que é? Que Paulo foi arrebatado orando dentro do templo, irmão. Atos 22, 17. Paulo estava orando dentro do templo, os templos estavam de pé. É por isso que ele pregava sobre a vinda do Filho do Homem. Porque a lei 100% tinha já tirado no corpo de Cristo, na sua ressurreição, mas fisicamente ela permaneceria. Por isso que é chamada a transição da lei para a graça, da graça retrocedendo para a lei. Ó Gálatas insensato, por que vocês estão assim, querendo retroceder, né? A lei não traz justiça a nada, a lei é fraca, a lei... Olha o que o próprio Deus falou, através do apóstolo Paulo. Olha o que o próprio Criador falou através do apóstolo Paulo. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 7, versículo 18 e 19. Vamos lá, versículo 17, 18 e 19. Hebreus, quem achou pode ler, irmão. Porque as escrituras sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, da ordem sacerdote de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil. Parou. A regra antiga, ele está dizendo o quê, irmão? Que foi o quê? Anulada, irmão. Eles estão pregando. Eles estão pregando. O próprio Cristo anulou as regras antigas. Hebreus capítulo número 6 diz lá, né, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo, né, as obras mortas, a ressurreição dos mortos, imposição de mão, juízo eterno, irmão. Nossa, tentando a doutrina dos batismos. Então, não lançando de novo, irmão. Continua, irmão. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Olha só, velho irmão, por que Paulo falou, chegamos, não tinha chegado ainda, irmão, o templo estava de pé ainda, irmão. Faltava a queda do templo. Irmão, os historiadores dizem que aquele dia foi um dia terrível. Jesus profetizou isso, irmão. Vamos lá, Mateus 24, 21. Irmão, esse dia foi um dia terrível. Vamos ver o que o próprio Jesus disse aí. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Está vendo, irmão? Haverá grande aflição, e não tampouco há de haver. Então aquele dia, o próprio Jesus, ele profetizou esse dia. Irmão, segundo os historiadores, foi mortos mais de 1 milhão de judeus naquela era, na era 70 ali. No grande dia, a queda do templo, né? O general Tito lá, né, comandado ali pelo rei, sentou-se no templo, parecendo ser Deus,
você pode ver que ali começa a grande tribulação, né? A grande tribulação começou ali, irmão. Que os pregadores da circuncisão jogam futurizando a tribulação, né? E nós não. Nós reconhecemos a ressurreição de Cristo. Então, irmão, o espinho na carne de Paulo era a perseguição, irmão, do judeu. Nossa, esbofeteava ele. Por quê? Um exemplo, você pode observar quando você vai para o capítulo de número 2 de Gálatas, né? O que Pedro estava fazendo no meio do gentio? Pregando o quê? A circuncisão. Quando Paulo chega, ele se retira, foi perto de Tiago e João, né? Temendo que Tiago e João, Pedro, o que você está fazendo no meio do gentio, rapaz? Você tem que pregar a lei, aí o gentio recebe a graça de Paulo, rapaz. Você entendeu? Então era desse jeito. Ele confrontava até os discípulos de Jesus de Nazaré, que pregava a circuncisão, né? Segundo o livro de Gálatas 2,7, que um era pregador da circuncisão e o outro da incircuncisão. Mas qual era o verdadeiro? O evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça de Deus, né? Que Paulo, depois da sua ressurreição, ele implantou, ficou, e nós estamos aqui usufruindo, né, desse evangelho maravilhoso na nossa mente, para poder não ser pego, para poder não dar nosso dinheiro mais para homens. O nosso dinheiro é para a nossa família, o nosso suor é Ele que sustenta, Ele dá tudo a todos, né, segundo o teu poder. Eu não me envergonho do evangelho, né, de Deus. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho de Deus, que é poder de Deus. Então o poder de Deus é isso aqui, irmão, ó. Não é labachura, labicanta, não. É isso aqui, ó. É o poder de Deus que opera em nosso espírito. O espírito, né? Deus, ele habita dentro do nosso espírito, irmão. Isso é maravilhoso demais entender isso aqui. Eles acham que o poder de Deus é a sensação da carne, dos desejos da carne, mas o poder de Deus, irmão, é a escritura aqui, é palavra que traz um alívio na mente, um entendimento na mente, para você não ser pego mais por os falsos profetas da circuncisão, que destrói famílias inteiras no casamento, na juventude, é obrigado a casar jovem com jovem na instituição, mesmo sem amar, mesmo sem amor intenso de Deus, a instituição obriga. Irmãos, eu conheci vários casamentos onde eu reuni, que a instituição obrigava a casar entre eles lá. Pergunta quantos estão juntos. Casar sem amor, irmã Neuzira. Tinha que obedecer pastores de instituição, obedecer líderes. Se separam porque o casamento só sobrevive com amor, irmão. Com amor. Sem amor é impossível. É impossível. A Bíblia diz que o amor suporta tudo, né, irmão? E sem amor, como é que fica? Então, irmão, o espinho na carne de Paulo, no meu entendimento, irmão, isso não quer dizer que eu estou correto. Isso não quer dizer que eu estou verdadeiro. Eu estou passando o meu entendimento. Tem vários entendimentos, mas a perseguição, né, sobre Paulo, para mim, era o espinho que ele sofria. Satanás trazia uma mensagem, mensagem vem de quem, irmão? Vem de Satanás, a mensagem vem de quem? Do judeu, que era o contrário, era opositor, perseguia direto, né? Amém, queridos? Amém. Vamos orar a Deus para o término desse trabalho, irmão? Vamos orar? Todos? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado por esse entendimento, meu Deus. Tu és santo, maravilhoso, habita dentro do nosso espírito. Somos o teu filho, meu Deus, e os teus filhos reinam em vida em perfeita vitória. Senhor, nos dá uma linda semana, como toda semana nos dá, né? Nos dê saúde, paz, tranquilidade na nossa mente, para poder entender cada vez mais, meu Deus, esse evangelho da graça de Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pela essa tarde, pela casa aqui da nossa irmã Neuzira, que abriu esse espaço. Obrigado pelos irmãos que têm abrido o espaço. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, pelo fôlego de vida. Muito obrigado. Amém e amém. Vamos aplaudir a Cristo, irmão. Amém.